Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Bom, chamo-me Kelvin Moreira, sou atual discente de graduação do bacharelado de Ciência em Tecnologia, com dupla graduação pretendida em Engenharia Aeroespacial e Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, na Universidade Federal do ABC. Bom, estamos aqui hoje para apresentar uma atividade da disciplina de projeto dirigido em que temos a apresentação, né, por forma de vídeo e uma apresentação de slides dos projetos desenvolvidos durante a disciplina. Pois bem, foi escolhida por mim a opção, né, de utilizar o projeto de pesquisa que eu já tenho em curso, que eu utilizo como iniciação científica, né, que tem como título Projeto e Otimização Estrutural de Quadricópteros Não Tripulados, revisão do estado da arte e estudo de casos práticos. Pois bem, vamos então à apresentação do projeto. Bom, entende-se que o mercado de drones, de uma forma como um todo, né, em todo o mundo, tem uma expansão aí garantida nos próximos anos. É verificado, né, por diferentes indicadores econômicos, vi referências depois, que muitos investimentos na área de ciência e tecnologia são direcionados para esse tipo de aeronave, né? Ou seja, cabe então à engenharia postar-se como grande amiga, né, para trazer soluções em otimização. Este trabalho, então, versará acerca da otimização estrutural, de forma mais específica para drones, né, que mais tarde definiremos com mais cautela do que se trata. Passemos então à introdução. Os drones eles podem ser definidos com muitos termos, né? Então nós temos que tomar cuidado no que nós nos referimos como sendo um drone. Oficialmente, né, pela legislação brasileira, nós temos que o drone nada mais é que um veículo aéreo não tripulado, um VANT. E nós utilizaremos esta definição um pouquinho mais precisa do dicionário Infopédia da língua portuguesa, né, que o drone é qualquer veículo não tripulado controlado remota ou automaticamente. É importante frisarmos que esse tipo de veículo ele não possui tripulação. Ou seja, ele abre toda uma gama imensa de aplicações que nós veremos a seguir no nosso breve contexto. Bom, como nós comentamos há pouco, né, os drones eles são uma revolução no meio aeronáutico. Por quê? Por se tratarem de veículos não tripulados, eles podem ser empregados em tarefas que eram ditas muito perigosas para veículos que utilizavam de uma tripulação humana. Nós temos então, desde aplicações militares, né, que nós temos aí o envio deles para áreas muito perigosas, seja para vigilância ou para ataque, até uso civil, né, que nós temos aqui representado um dos principais drones do mercado, né, que é o DJI Phantom, que é utilizado principalmente para foto e filmagem. Pois bem, no presente trabalho, nós nos utilizaremos então somente desse tipo de drone de uso civil. Vocês podem verificar que os drones eles podem assumir diferentes formas, né? Nós temos aí a forma de um avião, no caso do uso do militar para o MQ-9 Reaper, e temos também um quadricóptero, no caso do uso civil. Portanto, no presente trabalho serão avaliados somente os drones civis pertencentes à classe dos quadricópteros. Mas então, por que trabalhar com os drones? Nos últimos 5 anos, houve um aumento muito expressivo de cerca de 40% nos investimentos em ciência e tecnologia para este tipo de aeronave. Dessa maneira, então, a engenharia civil desafiada, digamos assim, a apresentar soluções a fim de tornar esses veículos muito mais competitivos para o mercado de atuação, visto que eles são empregados em muitas aplicações, desde avaliação de risco estrutural em prédios altíssimos em que era muito perigoso direcionar alguma equipe ou até mesmo muito caro em quesito de operação, até mesmo servir de entretenimento para crianças, sendo brinquedo ou até mesmo, quem sabe, corridas de drones, que são cada vez mais frequentes mundo afora. Dessa maneira, então, a engenharia ela passa a ter um papel muito importante na apresentação de veículos mais otimizados e polivalentes, que, de acordo com a aplicação, sejam mais eficientes.
Sendo assim, o presente trabalho, ele foca na questão da avaliação da estrutura do drone. Nós temos, então, voltando aqui, no nosso drone quadricóptero, nós temos a estrutura principal, que nós chamamos de frame, e nós temos as hélices, os motores, as antenas e os principais adereços, no caso aqui do uso civil, uma câmera, né? Então, o presente trabalho ele focará em analisar e otimizar essa estrutura que nós denominamos de frame do drone. Tá bom, mais para frente na metodologia, nós explicaremos com mais calma qual é o tipo de ferramenta que nós vamos empregar. Mas já para adiantar, né, então a ferramenta a ser utilizada é chamada método dos elementos finitos, que consiste em uma formulação matemática que não é novidade, né, na engenharia, ela é utilizada desde os anos 60 para principalmente o desenvolvimento aeroespacial e, sobretudo, aeronáutico, né, para analisar-se estruturas de veículos. Só que, principalmente avaliada na distribuição de esforços, ou seja, dada uma determinada condição de projeto, nós temos como analisar e verificar designs mais eficientes para cumprir uma determinada tarefa. Passemos então para os objetivos. Pois bem, então apresentada essa problemática, né, acerca dos drones e o grande potencial que eles têm para ocupar o mercado aeronáutico no futuro, aliás, já vem ocupando no presente, né, mas no futuro tem uma expectativa de ocupar ainda mais, nós dividimos então como objetivo principal e objetivos específicos, né, a seguir. Esse projeto de pesquisa ele busca compreender a aplicação da otimização estrutural para drones, por meio de objetivos específicos que são, primeiro, um amplo levantamento bibliográfico para verificar quais métodos foram implementados dentro da técnica de elementos finitos, quais são os casos, as modelagens de contorno, as condições de contorno e as condições iniciais de projeto. Entender como tudo isso funciona em primeira instância. Depois, compreender como funciona definitivamente o método dos elementos finitos, certo? E suas aplicações para as determinadas condições de projeto que o presente projeto de pesquisa se propõe a realizar. E por fim, o estudo de caso prático, em que nós utilizaremos alguns resultados do que nós obtivemos, né, a partir dos softwares, que todo esse método dos elementos finitos ele é realizado por software, ou seja, é importante frisar que nós não teremos gastos. Falaremos um pouco mais na parte de cronograma. Mas, enfim, é basicamente isso que o projeto de pesquisa atual tratará enquanto objetivos e objetivos específicos. Passemos então à metodologia. Bom, como mencionado anteriormente, toda a análise se dará por meio de software. Então, como que funciona um processo de concepção de um dado frame de um drone, que é o chassi, a carcaça, onde a estrutura principal do drone, né? Aqui nós temos então uma representação da bibliografia em que nós temos primeiro a criação de um modelo sólido utilizando um software CAD, que vem do inglês, né? Computer Aided Design, ou seja, o projeto assistido por computador, em que nós representamos geometrias utilizando um software, né? Então, esse é o software CAD. Então, primeiro nós temos a criação deste modelo, depois nós imputamos esse modelo num software específico de análise, né? Que no caso nós utilizaremos o ANSYS ou Altair HyperWorks, que são duas plataformas muito importantes. E por fim não, perdão, depois nós definimos quais são os materiais que nós utilizaremos, né? No caso, as propriedades de elasticidade, de compressão, e coeficiente de tensão máxima admitida para que você tenha uma condição de segurança estrutural. Depois a gente analisa utilizando o método dos elementos finitos, que consiste basicamente em você criar uma malha para a sua determinada geometria. Depois você colocar as restrições aos seus componentes essenciais da sua estrutura. Depois você colocar os carregamentos esperados, ou seja, definir como as forças agem nesse tipo de geometria, mais um pouco em meandros.
Um veículo aeronáutico ou aeroespacial ele está sujeito a forças aerodinâmicas de sustentação, de tensão, flexão, tudo isso mediante o movimento que ele executará. Então, nós precisamos, a partir da bibliografia, entender como esses tipos de esforços se comportam mais especificamente para o frame do drone. Então, aqui nessa parte de Loading and Setting Boundary Conditions, nós temos então toda essa parte de pesquisa bibliográfica que foi feita anteriormente, né? De acordo com o nosso cronograma ficará mais claro, né? Nós temos toda essa parte do conhecimento que será aplicado aqui para que a nossa análise seja o mais fidedigna possível. E por fim, nós temos a solução do modelo, em que nós temos uma análise completa de como essa geometria é submetida aos determinados esforços e como que nós podemos otimizar o uso de material, ou seja, ter uma mesma resistência ou até superior com menos material. Esse é o princípio da análise e otimização estrutural. Nós analisarmos o que está acontecendo na geometria, né, do nosso determinado corpo e depois conseguirmos reduzir a quantidade de material que é utilizada para obter-se um requisito de projeto ou até mesmo melhorá-lo, né? E aí nós temos o pós-processamento, que é a maneira de apresentação, né, desse nosso resultado para o usuário final, né? Bom, aqui nós temos algumas partes mais específicas, né, da criação de um modelo CAD. Nós temos primeiro a modelagem, né, numa base, depois nós temos a montagem do frame das diferentes peças, a modelagem dos braços, da estrutura, do suporte do frame, aí depois nós temos a confecção final mesmo, né? Nós temos então, enfim, uma série de etapas aqui em que nós consideramos a estrutura de um quadrirotor, né? Que nós precisamos ter um suporte para os motores, precisamos ter um suporte para os componentes, e tudo isso é dimensionado a partir dessa etapa inicial aqui, que é a criação do modelo CAD, né? Bom, essencialmente é isso de metodologia, e nós passaremos agora ao cronograma de desenvolvimento do projeto. Bom, o cronograma ele foi pensado em três fases, né? A fase 1, a fase 2 e a fase 3, que são proporcionais aos quadrimestres de execução da iniciação científica, né? Na fase 1, que é o quadrimestre 2019.3, está prevista ampla revisão bibliográfica para entender quais são as condições de contorno e as condições iniciais do projeto que o projeto de pesquisa se proporá, irá se propor, no caso, a atender, né? Depois nós temos, então, voltando para a metodologia, aquela parte de seleção dos modelos, em que pode-se confeccionar modelos próprios ou utilizar modelos já de terceiros para que estejam adequados com os objetivos. Depois nós temos a confecção dos modelos preliminares de acordo com o método dos elementos finitos, que é a parte de criar a malha. Falando um pouquinho mais especificamente da malha. A malha é uma parte do algoritmo matemático que nós utilizamos para dividir um corpo rígido em pequenos pedacinhos. O método dos elementos finitos, ele entende que cada pequeno quadrante dessa malha corresponde a uma condição específica de aplicação de forças e de esforços. E no final nós temos uma abordagem macro, em que todos os efeitos eles são, digamos que, somados para que uma interpretação geral do que está acontecendo no corpo consiga ser realizada, né, e apresentada para o usuário final. Então, esses modelos preliminares são as malhas adequadas às geometrias escolhidas dos modelos CAD que foram selecionados, ok? Bom, a fase 2 já é em 2020.1, que nós temos a análise preliminar dos resultados, né? O que foi obtido a partir desses primeiros modelos, alguns determinados ajustes, se realmente condiz com a realidade a partir da bibliografia pesquisada e o relatório parcial, né? Depois o simpósio da UFABC 2019, que acontece no primeiro perdão, isso daqui era da fase 1, né? Pretende-se ter a participação no simpósio 2019.
Bom, já a fase 3, né, nós temos os modelos definitivos com os determinados ajustes realizados depois da análise dos resultados preliminares, a análise dos resultados finais, né, e depois a confecção de um pôster barra artigo para publicação em congressos, a intenção, e a atualização bibliográfica, né, que é a implementação dos resultados obtidos para a bibliografia do tema. É isso, essencialmente, este é o presente projeto que o aluno Kelvin Moreira, me proponho a realizar como iniciação científica e utilizarei como método avaliativo do projeto na disciplina de projeto dirigido.